Olá pessoal, eu sou a psicóloga Priscila Silveira. Hoje eu venho falar sobre hipocondria, também chamado de transtorno de ansiedade de doença. Eu resolvi falar sobre esse tema porque várias pessoas me pediram aqui no canal e também na fanpage para eu falar sobre hipocondria. E para quem já acompanha o canal sabe que os meus vídeos são direcionados para pessoas que sofrem com ansiedade ou pessoas até que já desenvolveram algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, como a hipocondria é também um transtorno associado à ansiedade, eu achei pertinente falar disso aqui no canal. Bom, eu vou falar aqui resumidamente sobre alguns critérios que a gente vai observar para fechar um diagnóstico de hipocondria. O primeiro desses critérios tem que haver a preocupação relacionada a ter ou a possibilidade de contrair uma doença. Tem que haver esse tipo de preocupação para que a gente já vá pensando nesse diagnóstico. O segundo critério é relacionado aos sintomas. Então, na hipocondria, para a gente diagnosticar a hipocondria, é necessário que não haja qualquer sintoma que justifique aquela preocupação. Então, às vezes a pessoa realmente não tem nenhum sintoma somático, é só uma atenção mental da pessoa, aquela temática, então ela não tem nada, ela nem sente nada, mas ela se preocupa com aquilo, e às vezes até há a presença de sintomas somáticos, mas esses sintomas são leves ou são insignificantes diante da intensidade daquela preocupação. Um outro fator é a ansiedade, né, como é um diagnóstico, como é um transtorno relacionado à ansiedade, então tem que haver a presença de uma ansiedade elevada, uma ansiedade acentuada, uma ansiedade desproporcional à realidade, né? Então é produzida ali por uma distorção cognitiva mesmo, que faz com que a pessoa fique muito alarmada sempre que ela sempre ou muitas vezes, quando ela se depara com uma informação relacionada a uma doença. Às vezes alguém deu a notícia de uma pessoa que adoeceu ou de uma pessoa que morreu de uma determinada doença, ou ela vê no noticiário, ela lê sobre o assunto e ela já fica bastante alarmada, bastante vigilante, e aquilo faz com que a sua ansiedade aumente de uma forma desproporcional. E diante dessa ansiedade, dessa tensão, ela muitas vezes pode até apresentar sensações até autossugestionáveis, como ela acabou de ler aqueles sintomas ou acabou de ouvir alguém falando, ela tem a sensação de que ela já está sentindo aquilo. Mas essas sensações são leves, mas por conta das preocupações ela pode perceber como muito mais intensas. Os transtornos de ansiedade, pessoas que têm algum tipo de transtorno de ansiedade, geralmente a gente vai observar que as pessoas são intolerantes ao incômodo, né? Então, às vezes uma sensação física incômoda vai ser interpretada, distorcida e associada, no caso da hipocondria, a alguma doença. Por conta disso, a pessoa começa a desenvolver comportamentos excessivos, que podem ser comportamentos de busca de reasseguramento, né? Então ela vai buscar profissionais de saúde, né? De várias especialidades, muitas vezes, para saber se ela tem aquele diagnóstico, e muitas vezes ela não vai se contentar com a negativa, né? Às vezes o profissional diz: olha, o seu exame tá tudo ok, tá tudo bem com você, não vejo nenhum sintoma que justifique a sua preocupação, e aí ela não confia no médico e passa para outro médico ou faz outro exame, e às vezes vai para uma verdadeira peregrinação a vários especialistas e não se contentando com o diagnóstico, com a falta, né, de doença, justamente a negativa do médico de que existe algum tipo de doença. Ou um outro comportamento excessivo que também pode ocorrer na hipocondria é a pessoa evita, né? Então, ao invés de fazer como um outro grupo faz, que é de procurar profissionais, mas não se contenta com essas respostas, um outro grupo de pessoas vai evitar ter qualquer contato com essa temática de doenças. Então, muitas vezes a pessoa pode negar visitar familiares ou visitar amigos que precisem, por alguma razão, se hospitalizar, se internar, porque ela fica extremamente ansiosa naqueles ambientes, ou ela evita noticiários ou ouvir pessoas falando sobre doenças porque
ela se sente muito ansiosa, então ela começa a fazer esses comportamentos evitativos, comportamentos que muitas vezes podem até prejudicar a sua saúde, porque não faz exames regulares, exames que mesmo as pessoas que estão gozando de boa saúde devem fazer, às vezes por conta dessa ansiedade, dessa evitação da experiência de ansiedade, a pessoa não faz também qualquer tipo de exame. Um outro critério importante é o tempo, né? Então, para fechar o diagnóstico de transtorno, desse tipo de transtorno da hipocondria, é necessário que a pessoa esteja pelo menos 6 meses preocupada com doenças. Então, ela não precisa ter 6 meses preocupada com um tipo de doença. Às vezes, ela vai passando de doença em doença. Se tiver esse tempo, né, há mais de 6 meses preocupada com a temática de doença, também a gente vai observar isso, porque isso também é um critério para fechar esse diagnóstico. Por fim, um outro fator que é importante a gente perceber é se não existem outros transtornos que melhor expliquem aquela preocupação hipocondríaca. Às vezes, a pessoa tem uma preocupação hipocondríaca, mas o problema dela não é do diagnóstico de hipocondria, mas sim outros diagnósticos. Por quê? Porque a gente vai ver preocupações hipocondríacas no transtorno de pânico, pode haver preocupações hipocondríacas no transtorno de pânico, no transtorno de ansiedade generalizada, ou no transtorno obsessivo-compulsivo, ou no transtorno de sintomas somáticos e outros também, né? Também pode haver uma preocupação hipocondríaca excessiva, extrema, no caso de transtornos delirantes. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado por um profissional especialista em saúde mental, né, um psicólogo ou um psiquiatra, que vai poder entrevistar essa pessoa e ver o seu histórico, quais são os problemas que ela vem apresentando, para dar um diagnóstico mais adequado. Quando a gente tem um diagnóstico mais adequado, a gente também tem um tratamento que seja eficaz. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido elucidativo para explicar o que é a hipocondria, o transtorno de ansiedade de doença. Eu sou psicóloga, faço atendimentos online, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Se você quiser saber mais sobre atendimento online, me escreva. Eu deixo os meus contatos aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima!